turma! Como vocês estão? Conseguiram digerir já esse tema? Estão mais tranquilos, menos nervosos, menos ansiosos, né? Já passou, já era, não tem que chorar mais, né? Eu espero que a galera que achou que redação era só chegar, né, ver o tema e escrever sobre o assunto ia sair super bem, né? A galera que achou aí que só pegar 2 meses faltando para o dia da prova, sentar e começar a produzir uma redação a cada 15 dias, também ia sair bem. A galera que ama os esqueletinhos aí, era só encaixar o tema, alguns argumentozinhos bem básicos ali também ia arrebentar, né? Eu espero que isso tudo tenha caído por terra na mente de vocês, né? Hoje em dia a gente consegue entender cada vez mais a importância de estudar para discursiva, né? Principalmente aí antes do edital. Eu tô bem sumida aqui do YouTube, né? Acho que vocês perceberam, espero que tenham percebido, né? Que sentiram minha falta por conta de muitos editais abertos aí, um atrás do outro, né? E a galera que ainda não me conhece, né, dá uma passadinha lá no meu Instagram, segue lá no Instagram, eu sempre posto modelos de redação, comento sobre provas, a gente conversa sobre os memes, sobre a vida, enfim, lá vocês vão ter muito conteúdo legal em relação ao certame de vocês. Aviso também editais, editais eminentes, editais que já saíram, provas anteriores, enfim, a gente conversa tudo sobre concurso aí. Então eu dou aula tanto de redação, né, todas as discursivas, expositivas, né, que é o modelo Sebrasp, dissertativa argumentativa, aí, que é a maioria dos certames, e também trabalho com as questões discursivas, né, que é o caso da Polícia Civil aí do Estado de Amazonas. Estou treinando aí uns alunos para esse certame também. Então foram muitos editais abertos um atrás do outro, né? Ainda tem a questão da gramática, igual eu falei com vocês, trabalho também com turmas específicas, preparando vocês também para a objetiva. Então é muito trabalho, né? Eu queria realmente passar aqui no YouTube pelo menos uma vez por semana, trazer conteúdo para vocês, nem que seja a gente fazer uma aula ao vivo para a gente conversar a respeito de últimos concursos, resolver questões, mas enfim, gente, é muito trabalho, né, para eu fazer sozinha. Mas esse certame específico não tinha como eu passar aqui, deixar de passar aqui, não tinha como eu deixar de vir aqui falar, comentar sobre essa prova, visto que eu tô treinando alunos desde agosto, né, aquele concurseiro raiz, aquele que ontem, né, conversou comigo no WhatsApp, professora, eu estava bem, eu estava tranquilo, eu estava preparado para fazer essa prova, sabe? Eu bati o olho no tema, me surpreendi realmente, né, não era o que eu esperava, mas eu me senti confortável, consegui fazer a minha redação. Esses alunos que me responderam dessa forma foram os alunos que começaram a treinar antes do edital sair, ou logo que iniciou mesmo, que saiu, né, qual seria a banca já estava definida, e aí já falaram, não, eu quero estudar antes para eu fazer uma excelente redação, porque a redação, gente, a gente sabe que é a única parte mesmo da prova de vocês que não tem como chutar, né? Ou você sabe desenvolver um texto, ou você sabe escrever, ou você não sabe. Não tem ali, eu vou chutar aqui, eu tô entre duas alternativas, vai, né? Tem 50% de cada uma, né? Eu posso errar, como eu posso acertar, que tá na mesma proporção. A redação não tem jeito, a gente tem que escrever bem, e o aluno que lê, o aluno que tem aquele conhecimento literário também, né, que gosta, aprecia a leitura, também sai muito na frente, né, está aí na frente anos-luz da galera. Então, gente, dava para fazer esqueleto, né, em relação a esse tema? Dava, mas é o que eu sempre falo em relação a esqueleto. Gente, esqueleto, por mais que o aluno queira usar, né, esse artifício, queira usar esse atalho, querendo ou não é um atalho, a gente sabe que o atalho, a maioria das vezes, não dá muito certo, né? Vocês viram o que aconteceu aí com a Chapeuzinho. Então, assim, né, quem não quer ser comido pelo lobo, vamos pro que tem que ser feito mesmo, sabe? Vai demorar um pouquinho mais, vocês vão aprender realmente a escrever um texto, vocês vão entender o que é uma redação, qual é a estrutura da redação, o que precisa ser feito, qualquer tema que cair, de qualquer forma que cair, você não será surpreendido,
tá? Se cai uma pergunta, você sabe desenvolver. Se cai um tema só com assunto sem recorte, você sabe desenvolver. Se cai um tema com um recorte muito grande, você sabe desenvolver. Se cai um tema que está implícito ali, pontos positivos e negativos, você sabe desenvolver. Se é algo só positivo, você sabe desenvolver. Se é para problematizar, você sabe desenvolver. Então, quando você entende de redação, quando você conhece a estrutura, quando você conhece o objetivo de cada parágrafo, o que você tem que fazer em cada período, porque redação, galera, a gente constrói um texto por frases. E você entendendo o objetivo de cada frase, para que serve, né, o texto argumentativo, por exemplo, para que serve o texto argumentativo? Né, você precisa apresentar a sua tese, né, você tem que ter um ponto de vista claro ali relacionado àquele assunto, e ela serve para você convencer o seu leitor. Então, por meio de argumentos, né, que você vai escolher, argumentos fortes e bem fundamentados, você vai convencer o seu leitor em relação ao seu ponto de vista, o que você pensa em relação àquele assunto, né? Então, quando vocês entendem o objetivo de cada parágrafo, para que serve, como que a gente vai desenvolver o texto, gente, vocês entendem que vocês não precisam de esqueleto. Demora mais, é mais trabalhoso, né, gente? Mas é como tudo na vida, né? Igual a galera aí que quer ficar com shape fantástico, né? As meninas aí querem ficar com o bumbum torneado, coxinha grossa, os meninos com bração, vai o quê? Se recorre a medicamentos, a famosa, né? O jeitinho brasileiro das coisas, né? Os atalhos. E a gente não quer sofrer por aquilo. Então a gente tem que parar e pensar, olha, eu quero realmente muito isso, eu quero esse cargo público, eu quero conquistar essa vaga, então eu vou pelo caminho certo, tá? Os atalhos muitas vezes nos levam para o buraco, né? Então é o caso desse tema, e como foi o da Polícia Penal do Pará também, tá? Porque cobrou um tema que para encaixar o esqueleto você tinha que entender de estrutura também, né? E eu vejo aí, gente, que infelizmente os professores, né, a maioria deles, vendem essa questão do esqueleto porque é menos trabalhoso, né? É muito mais fácil eu chegar aqui todos os dias, né, desenvolver o esqueletinho e vender aí pra galera, encaixar, olha, aqui você vai encaixar isso, aqui você encaixa um argumento, aqui você encaixa um tema, e isso aí, você vai conseguir fazer uma redação com 40 minutos, 35 minutos, sua redação vai estar pronta. Mas é uma redação que não é uma redação competitiva. Não é uma redação, muitas vezes, tá, gente? Mais uma vez eu falo que eu já vi muitos esqueletos bons aí no mercado. A maioria é ruim. Alguns são bons, mas mesmo assim você precisa adaptá-los de acordo com a temática. Não é simplesmente o que vendem por aí, tá? Aqui eles abrem uma lacuna, você encaixa o tema. Aqui você encaixa um argumento. Aqui você encaixa uma causa, aqui você encaixa uma consequência. Muitas vezes não é isso que a banca quer. Tá? Então isso vai depender muito da proposta. Não existe até hoje que eu tenha visto nenhum esqueleto que você consegue desenvolver qualquer tema. Tá? Então você teria que ter vários esqueletos, né, várias cartas na manga para conseguir encaixar ali de acordo com a proposta. E vale, gente, esse trabalho todo e vale esse risco todo? Sinceramente, eu acho que não. Né? Então, mais uma vez, as bancas estão mostrando para vocês que elas não querem esse tipo de candidato, elas não querem dar a vaga para esse tipo de concurseiro aí, tá? Então, corram, gente, dessas questões de atalhos, porque os professores, a maioria deles, eles querem vender mesmo, tá? Eles estão ali, é muito simples, vende lá um e-book para vocês com inúmeros esqueletos e aí vocês compram a ideia. Eu vou fazer uma redação com 40 minutos, é muito mais fácil? Claro que é, dá muito mais trabalho, igual eu faço aula com os meninos toda semana, trazendo tema, explicando estrutura o tempo todo. Olha, caiu esse tema, é isso que você vai desenvolver, esse tema é dessa forma que você vai desenvolver. É pergunta, tem que responder a pergunta é a sua tese, é o seu posicionamento. Dá muito mais trabalho ensinar um aluno a escrever, ensinar um aluno a desenvolver uma redação do que vender esqueleto. Né? Então isso daí não é à toa que esses esqueletos estão no mercado, tá, galera? E realmente, infelizmente, esse não é bem o caminho, tá? Então, assim, igual eu falei pra vocês, né, eu falei demais, acabou que eu perdi até o foco do que eu tava realmente querendo falar, é que eu não podia deixar de vir aqui falar sobre esse certame, porque foi a maior turma que eu tive aí nesses últimos tempos, entrando e saindo, né, a galera, foram aproximadamente 100 alunos da turma da Polícia Penal de Minas Gerais. Então, de antemão, eu quero agradecer a todos essa parceria, né, foi maravilhoso esse curso, foi maravilhoso estar em contato com vocês, como eu aprendi, se vocês acham que vocês aprenderam, eu aprendi imensamente,
muita coisa, muita informação que vocês me passaram. A gente conhece um pouco da pessoa, da vida de cada um, porque eu tenho um contato muito direto com todos eles, né, por meio do WhatsApp. Então, eu quero agradecer muito, 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 muito. Eu já tô cheia de saudade de todos vocês. Alguns vão permanecer, né? Vão fazer IPM Goiás, TJDF, e a gente vai aí juntos até a nomeação. Esse é o nosso bordão, tá? Enquanto vocês não forem nomeados com o concurso do sonho de vocês, eu estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Então, a gente vai falar especificamente agora sobre este tema. Igual eu falei com vocês anteriormente, era um tema mais estilo Enem, né? Eu acho que a galera ficaria muito feliz, a galera do Enem, se caísse um tema relacionado a esse assunto, arte, né, ligado aos direitos humanos. Só que é algo que não é muito costume da gente ver em concursos públicos, né? A gente trabalha principalmente para a área de segurança pública, a gente vê a questão de sustentabilidade, a gente vê muito essa questão de tecnologia, feminicídio, mas assim, a arte, né, atrelada aos direitos humanos é algo que a gente espera para o Enem, né, para os meninos às vezes da área dos vestibulares em geral, e não muito para concurso, né? Por isso que eu acho que a galera assustou um pouco com esse tema, com esse eixo temático cobrado. Mas é um problema social, né? E é algo atual. Eu acho que a única parte que seria um pouco mais complicada ali desenvolver em relação a esse tema é trazer uma fundamentação. Porque como é um tema que a gente não treina muito, né? A galera que é concurseira aí, tirando os meninos do Enem, que igual eu falei que treinam muito esse tipo de assunto, né? Caiu um tema parecido, né? Com essa abordagem que foi em relação ao cinema, né? A popularização do cinema, que foi o tema do Enem de 2019, né, que fala em relação à acessibilidade ao cinema, da população em geral, né, das minorias aí. Então, os meninos com certeza, né, seriam muitas notas 1000, né, caso fosse esse tema cobrado do ano passado. Ano passado a gente já teve aí um susto em relação ao tema, né, e agora a Polícia Penal mais esse. Mas enfim, gente, é algo que não tá fugindo da atualidade, é algo que a gente tem que saber desenvolver. Igual eu falei, nós não somos alienados, nós estamos aqui nesse mundo, nessa sociedade que está passando por este problema. Então era um tema que dava para desenvolver sim, era só não desesperar, né? Porque igual eu falo com todos os meus alunos o tempo todo nas aulas, o mais importante é vocês terem o equilíbrio emocional, não deixar a ansiedade tomar conta, não deixar o nervosismo, muitas vezes a pressão de ter que passar naquela prova, de ter que tirar uma nota boa. Nossa, eu gastei isso, eu fiz fora da minha cidade, eu gastei passagem, eu tive que me deslocar, foi em outro estado, muita gente, eu tive vários alunos de outros estados que vieram fazer esse concurso. Então assim, a gente sabe, né, ainda mais na situação que a gente está vivendo agora, a situação econômica do nosso país, que não é fácil. Mas concurso, gente, a partir do momento que você se dispõe a fazer, a gente faz concurso até passar. A gente não faz para passar. Se você for com esse peso nas costas de, nossa, essa é a minha chance, esse é o meu concurso, eu tenho que passar nessa prova, eu acho que é uma carga muito pesada e muitas vezes a gente não dá conta disso, tá? Dessa cobrança que a gente faz a nós mesmos, porque isso depende de muita coisa, tá? Eu tive até relatos de alunos aí que foram prejudicados por aplicadores, né? Eu não quero abordar esse assunto aqui, mas enfim, acontece, a gente sabe que pode acontecer. Então, eu quero que vocês entendam que o concurso a gente vai com aquela energia, olha, eu vou fazer uma prova atrás da outra até passar. E quem não foi bem, galera, é esse pensamento que vocês têm que ter, que concurso ele é uma fila, né? A famosa fila que nós professores falamos, né? A galera vai estudando e vai passando, e você vai caminhando e vai chegar a sua vez. O que você não pode fazer é parar, desistir, dar pausa. Olha, concurso da Polícia Penal eu fui razoavelmente, não fiquei dentro do número de vagas, a nota de corte, não consegui a pontuação mínima, os 40% do penal não rolou pra mim, tava muito difícil. Informática, né, igual os meninos falaram, tava surreal, né, não deu, e agora, não é pra mim. Não é bem assim, gente. Olha o tanto de coisa que vocês aprenderam, olha o tanto de informação que vocês absorveram, aprenderam conteúdos que às vezes vocês não sabiam, redação, nem sabia escrever uma redação, né? A minha última redação entregue lá para a plataforma da professora Dani, eu tirei 90 pontos. Eu vou desistir, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai desistir. A gente vai até a gente conseguir,
tá? Porque sempre as matérias que a gente utiliza para um certo certame, a gente vai reaproveitá-las, a gente vai fazer em outro momento, né? E principalmente redação é algo para a vida, né? Hoje em dia, praticamente todos os concursos, todos os certames querem que vocês façam uma redação, um candidato fazer uma discursiva, né? Nem que seja uma expositiva, que é o caso da banca Sebrasp, nem que seja questão discursiva, né? De qualquer forma, você tem que ter conectivo, tem que saber escrever, tem que ter encadeamento lógico. Então, esse conhecimento, gente, vocês não perdem e vocês vão aproveitar para outros concursos, tá? Então, não desistam. Vão lá, né, que eu já falei demais, que eu tô falando demais, que eu vou apresentar para vocês, tá? O texto, vou trazer para vocês dicas de informação que vocês podem passar, fundamentação que poderia ser passada aqui, tá? Lembrando, gente, que concurso, né, prova argumentativa, né, texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que tem um desenvolvimento amplo, né? Vocês podem trazer aqui várias formas de desenvolver esse tema, várias formas de abordar, vários argumentos, né? Galera, assim, né? Os meus alunos me falaram N coisas, né? N argumentos, N fatores, N. Então, assim, não tem muito esse negócio de, é só assim, nossa, se eu não fiz assim, a minha redação ficou horrível. Não é bem isso. Tá? O que você tem que se atentar é ficar dentro do assunto, dentro da temática, não tangenciar. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas estratégias que são imprescindíveis aí para você sair bem, tá? Vamos lá. Então, bora lá, né, gente? Vamos lá. Essa era a proposta, né? A banca trouxe pra gente somente um texto motivador. Quem conhecia Antônio Cândido, não sei se vocês já ouviram falar no Antônio Cândido era um... Como chamam, gente? Fugiu a palavra. Um educador, ele era um educador, um militante também, né? Eu já li alguns livros dele, algumas frases também eu já acompanhei relacionada a esse assunto mesmo, tá? Ele é um defensor da literatura como um direito social, a literatura atrelada ao direito humano, tá? Aos direitos humanos. Então ele defende isso o tempo todo. Tá? Então, assim, quem conhecia um pouco de Antônio Cândido ou já leu algo relacionado a ele, saberia também interpretar bem o que essa proposta queria de vocês, né? O que era para ser desenvolvido aqui. Então, assim, é o que eu falo para vocês, gente, o conhecimento, em qualquer área, em qualquer momento que a gente faz, a gente usa em vários momentos da nossa vida, né? E para fazer uma redação, inclusive, né? Eu acho que quem se propõe a fazer concurso, para fazer redações, para escrever bons textos, desenvolver bons argumentos, é muito importante a leitura, né? Eu bato nessa tecla com os meus alunos o tempo todo, o quanto o aluno que lê, ele sai na frente dos outros, né, dos outros candidatos, o quanto ele sai, o quanto é perceptível, tá? Quando a gente recebe um aluno a primeira vez na plataforma, quando ele começa a estudar com a gente vê a diferença do aluno que lê para o que não lê, tá? Às vezes ele tem que ajustar uma coisinha ou outra na estrutura, mas ele conhece de argumentação, ele sabe desenvolver, ele tem um conhecimento vocabular apurado, né? Então faz diferença, tá, galera? Então era interessante também saber, né, da história, quem sabia em relação a isso, a causa que ele defendia. Eu acho que, né, igual eu falei, todo conhecimento aí ajuda em todas as áreas, em todos os momentos, principalmente para nós, concurseiros. Vamos fazer a leitura aí do texto, né? A luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter uma separação injusta, como se, do ponto de vista cultural, a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito. Aí de Antônio Cândido, né? Então, galera, aqui o que a gente tinha que analisar, né? Primeiramente, cultura popular e cultura erudita, né? A cultura popular é aquela cultura mais simples, né? Que vem de tradições, ela é mais acessível,
Como a gente pode colocar aí a questão da capoeira. E a cultura erudita é uma cultura que pede aí, entre aspas, um estudo técnico prévio a respeito do assunto, né, para ter uma visão crítica. Então ela é uma cultura mais elitizada, como a gente pode citar a galeria de artes, por exemplo, né, ópera, antigamente algumas pessoas, eu não sei se vocês sabem, mas ópera era uma cultura popular, né, era feita em praças, em feiras e em teatros mais populares, tá? Hoje em dia é uma cultura erudita, que muitas vezes as pessoas que fazem, né, os artistas de cultura erudita, eles se baseiam, eles se inspiram na cultura popular. Né? Então, assim, no caso da ópera, por exemplo, hoje em dia, né, para você ver um espetáculo desse é um valor absurdo, mas antes era uma cultura popular. Então, a gente vê essa divisão, né? E muitas vezes, igual, por exemplo, galerias de artes, né? Essa cultura erudita, muitas vezes de obras, né, caríssimas, valem milhões. A gente, né, que às vezes não tem um conhecimento técnico, crítico, um estudo prévio a respeito do assunto, a gente para em frente a uma obra dessa e se pergunta por que esse quadro vale tanto dinheiro assim, né? As pessoas não entendem que tem todo um contexto por trás, né? A obra, o autor da obra, quem fez, o contexto histórico que está por trás daquilo. Então, é necessário, né, para se ter o hábito, para se ter o gosto por esse tipo de cultura, né, no caso da cultura erudita, um conhecimento prévio do assunto, um estudo prévio do assunto. Então, aqui, Antônio Cândido fala que não deve servir, né, essa distinção, essa diferença, né, e antigamente uma era o contrário da outra, né, como eu falei, e hoje em dia, né, como eu falei também, muitos dos artistas da cultura erudita, eles se baseiam, eles se inspiram aí na cultura popular, né? Então, isso não deve servir para justificar e manter uma separação, né? Então, é isso que ele está querendo dizer, isso daqui. A cultura, ela deve ser acessível a todos, né? Os teatros, por exemplo, vocês sabem que fora aí dessa campanha de popularização do teatro que a gente tem aí no nosso país, os ingressos para assistir uma peça de teatro, eles são muito caros, né? Até a acessibilidade, né, que é no caso dessa campanha de popularização, não é tão acessível assim, né? A gente sabe que o valor é um valor que faz diferença para a população. Então, assim, a gente vê isso muito, esse descaso, né? Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, a gente nota aí essa separação e pela frase aí de Antônio Cândido, isso é algo injusto, né? Então é isso que está falando aqui, eu só abordei para vocês entenderem que como é bom a gente aprofundar um pouquinho em relação ao texto motivador, entender, porque, gente, uma coisa que eu quero falar com vocês que é muito importante aqui, é que a prova discursiva, ela não está avaliando só a sua escrita, o seu desenvolvimento, a sua estrutura. Ela também avalia a sua interpretação. Se você não interpretar bem o texto motivador, para que serve o texto motivador se a gente não pode copiar nada dele, né? Tem aluno que fala, é um absurdo, eu nem leio texto motivador, porque eu não sei o que está ali, que eu não posso copiar nada. O texto motivador serve para você inspirar, para você saber em relação ao assunto por onde você vai caminhar, tá? Eu vou escrever em relação a esse assunto o que sobre esse assunto, né? Por exemplo, né? Por onde que eu vou caminhar, sabe? Como que eu vou andar em relação a esse assunto aqui? Eu vou desenvolvendo em qual sentido? Então, se você lê os textos motivadores, eles te trazem essa ideia, né? Igual teve um texto que eu trabalhei muito com os meus alunos, o tema em relação a isolamento social e violência doméstica, por exemplo. Aí nos textos motivadores, eles abordam a violência doméstica, a questão do feminicídio, obviamente, né? Que as taxas são maiores, os índices são maiores de violência, e trabalha também a questão dos idosos, né, e das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, no meu texto, se eu abordar só a violência doméstica, relacionada a feminicídio, a gênero, tá faltando informação ali, porque os textos motivadores mostrou para mim que a banca ela quer que você desenvolva algo relacionado como um todo. Violência doméstica abrange também os idosos, abrange também as pessoas portadoras de necessidades especiais, abrange crianças, né? Então eu preciso abordar tudo isso. Então os textos motivadores eles servem para isso, para a gente entender por onde eu vou passar, como eu vou caminhar, o que eu vou escrever sobre esse assunto.
Então aqui era importante você interpretar esse texto, né? Eu geralmente não gosto dessa questão da banca Selecom colocar um texto motivador só, né? Eu acho que pelo menos uns 2 textos aí ajuda a gente a refletir mais e entender mais o que a banca quer, né? Para alguns alunos que têm dificuldade em interpretar. Então, mas era isso aqui, tá, gente? Então, conhecendo um pouco de Antônio Cândido também, igual eu falei anteriormente, né? O quanto ele era um militante, ele era um educador, que ele batalhava muito nessa questão da literatura, da importância da leitura, da importância da educação como inclusão social, como desenvolvimento do ser humano, tá? Como um direito, né? Um direito humano daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, é exatamente isso daqui que a banca cobrou, tá bom? Vamos voltar lá, né, ao nosso assunto. Então aqui o tema era: a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Acho difícil alguém responder que não, né? Difícil não é responder, né? Difícil é argumentar que não, né? Quais argumentos você vai trazer aqui para provar que não? Então o tema era uma pergunta, como eu já tinha adiantado para os meus alunos também. Gente, o tema ele vai ser uma pergunta, a banca Selecom ama pergunta. Vocês estão preparados para a pergunta? E todas as vezes que eles erravam, eu vinha na aula e ficava puxando a orelha e falando na cabeça deles. Eu tenho certeza que esse cara escutando a minha vozinha já é ruim, que nem eu aguento ficar escutando. Imagina, o tempo todo na cabeça deles, gente, tem que responder a pergunta é pra você. Tem gente que pega, né, os esqueletinhos, é aqui, tema, aí é onde põe o tema, aí a pessoa vai lá, nesse sentido, a arte pode exercer importante papel na sociedade na promoção dos direitos humanos, daí coloca ali o ponto de interrogação também. Fez uma pergunta, galera, a pergunta é pra você, a resposta dessa pergunta é o seu posicionamento, é o que você vai defender o tempo todo no seu texto. Então, sim, a arte pode exercer um papel importante, a arte exerce um papel importante, né? Então, eu responderia. Primeiro, eu até trouxe para vocês fundamentação em relação a esse assunto. Vamos falar um pouquinho de estrutura, para quem não é meu aluno, né? Para ajudar vocês também para os próximos concursos. Para que serve a introdução, galera? A introdução, ela serve para eu falar para o meu leitor, olha, eu vou falar sobre este assunto e com essa abordagem. É uma apresentação, é o que eu falo com os meninos, que é o trailer do nosso filme, né? Como se fosse o trailer da nossa redação. Olha, você vai ler a minha introdução e você vai saber sobre o que se trata, sobre o que eu vou defender, quais argumentos que eu vou trazer, tá? É uma prévia de tudo que vai acontecer durante o meu texto. Então, eu sempre inicio o meu texto trazendo uma fundamentação sobre o assunto. Se eu não lembrar de uma fundamentação, porque às vezes realmente, igual esse, por exemplo, era um tema que era difícil trazer pelo menos 3 fundamentações, que é o que a gente precisa para a gente ter uma redação nota máxima. Eu não lembrei, eu vou falar sobre a arte, né, ou sobre os direitos humanos, a importância dos direitos humanos, ou Constituição Federal, igual eu trouxe aqui para vocês, que cabe, gente, em praticamente tudo. Falando em problema social, é muito difícil a gente não conseguir colocar a Constituição Federal como algo para a gente fundamentar, tá? Então eu gosto de colocar a Constituição Federal como não é algo, como que eu vou dizer para você? Se eu tiver só a Constituição como fundamentação, é melhor deixá-la para os parágrafos de desenvolvimento, tá? É o que eu sempre falo com os meninos, uma das estratégias aí que a gente vai aprendendo no decorrer do nosso processo aí de estudos. Então, se eu não lembrei nada, eu deixo a Constituição para o meu desenvolvimento, porque é dentro dos parágrafos de desenvolvimento, que são os 2 parágrafos mais importantes do seu texto, que você vai mostrar para o seu corretor que você tem conhecimento do assunto, né? É ali que você mostra, é ali que você vai convencer ele do seu ponto de vista. Mais uma vez, a introdução ela é uma apresentação. Olha, corretor, eu vou falar sobre este assunto com essa abordagem, esse é o meu posicionamento, é isso que eu vou defender o tempo todo. Então, eu inicio com uma contextualização do assunto, ou a importância dele, né, ou às vezes o conceito, né, e vocês escolhem, igual eu falei para vocês, cada um tem um jeitinho de desenvolver o seu texto, e existem várias maneiras de fazer que a gente alcança a nota máxima, tá? Não é uma única vez, de uma única forma, não. Depois, eu vou apresentar o meu posicionamento. O meu posicionamento é a resposta a essa pergunta. A arte pode exercer? Nesse sentido, a arte exerce um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos. Por quê? Porque por meio da arte, eu tenho um dos objetivos, né, de ter a inclusão social. Eu vou justificar de acordo com o meu conhecimento de mundo, tá, gente? Cada um tem o seu, cada um justificou de uma forma,
tá? E tá tudo certo, desde que você esteja dentro do assunto e que você consiga trazer argumentos, né, que você vai conseguir defender o seu ponto de vista, aquilo que você posicionou, tá bom? Então eu iniciaria aqui com a fundamentação, né? Aí é importante trazer os dois argumentos, tá? Que você vai desenvolver ali no seu desenvolvimento 1 e 2, tá? Eu gosto de fazer o encaminhamento argumentativo, porque a redação ela fica bem redondinha. Mais uma vez, gente, por conta da correria, eu só trouxe informações aqui para vocês. Esse daqui é o meu projeto de texto, é o que eu trabalho com os meus alunos lá na plataforma, é o que a gente faz antes de começar a escrever. Esse é o meu projeto de texto em relação a essa redação. Vou escrever essa redação durante a semana, se Deus quiser, tá? Porque eu não queria deixar de vir aqui hoje, porque os meus alunos estão aqui, ó, meu celular não para de vibrar, que o pessoal tá querendo saber da aula, querendo saber se eu não vou falar sobre a redação, professora, eu tô desesperada. Professora, eu fui muito bem, né? Tem uns alunos aí que já me falaram que tiraram mais de 90 pontos aí em relação à objetiva, e tá, nossa, tô preocupada com a redação, já pensou, eu não consegui, então eu tinha que vir aqui, tá? Mas eu vou montar essa redação, esse texto bonitinho, e vou postar lá no Instagram pra vocês, tá? A redação montadinho. Com os conectivos, aqui mais uma vez é o meu projeto de texto. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu faço meu projeto de texto, como que eu vou fundamentar? Eu já sei que eu vou falar algo positivo em relação à arte. Sim, ela pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos. Posso problematizar esse tema, professora? Posso sim, tá? Eu falo da importância que a arte tem para exercer, né, este papel de socialização, esse papel socializador. Falo da promoção dos direitos humanos, né, do quanto ele é imprescindível para que isso aconteça, e falo da dificuldade disso, né, da dificuldade de dar arte, né, desenvolver, de entregar. É o que eu faria, tá, gente? Eu ia problematizar esse tema aí. Tem alguns alunos que não problematizaram, trouxeram a capoeira, a importância da capoeira, alguns falaram da história da capoeira, o porquê a capoeira ela é considerada uma arte socializadora. Alunos meus, tá, gente? Porque meus meninos são bons. É porque são meus, não, mas eles são fantásticos. E falam em relação aos direitos humanos, né? Em relação a várias partes aí de artes, tá? Enfim, então assim, cada um desenvolveu de uma forma ali. E alguns não problematizaram. Eu ia problematizar o tema, tá bom? Então eu posso falar aqui, ó, a Constituição Federal, dentre os direitos fundamentais e suas garantias sociais, é o que eu traria para começar o texto, tá? Se eu lembrasse só disso daqui, aí não. Aí eu ia ser estratégica, eu ia desenvolver isso daqui lá no meu parágrafo de desenvolvimento. Mas se eu lembrasse dos três aqui, né, igual eu lembrei da questão da arte moderna, que está comemorando 100 anos, eu acho que foi um dos motivos dessa Lecon ter trago esse assunto para ser discutido, tá? Então eu lembraria disso, porque eu li sobre esse assunto aí esses dias. Lembraria talvez de falar dos direitos humanos, né? Isso aqui foram arquivos meus, tá? Em relação a temas. Isso daqui foi coisa que eu trabalhei com meus meninos do Enem, mais uma vez, né, gente? Mas é isso aí. Para provar aí que serve para tudo. Os nossos estudos é para isso mesmo. Então aqui a Constituição Federal falaria, né, das garantias sociais, que além de muitos outros, o direito à cultura e o lazer. No Brasil, o direito à cultura é previsto na Carta Magna. Para quê? Para a gente não repetir com a Constituição Federal, porque a gente não repete palavras no mesmo parágrafo, né? Temos que usar sinônimos ou os pronomes relativos, com o direito fundamental do cidadão. Segundo ela, cabe ao poder público possibilitar efetividade a todos, a fruição dos direitos, mais uma vez usando, né, o vocabulário aí de Antônio Cândido, mediante a adoção de políticas públicas que promovam acesso aos bens culturais, proteção ao patrimônio cultural, o reconhecimento e proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como de livre expressão e criação. Colocaram isso tudo aqui na introdução? Claro que não, tá, gente? Aqui eu tô trazendo informações para vocês de conhecimento, mas provavelmente eu falaria só até aqui, ó. O direito à cultura é previsto na Carta Magna do Cidadão. Porém, né, aí eu colocava nesse sentido, né, porque eu vou responder a minha pergunta, que agora é o meu posicionamento. Mais uma vez eu vou montar essa redação para vocês vão ver como é que ela vai ficar. Nesse sentido, a arte exerce um papel importante na socialização e na promoção dos direitos, visto que, e aí depois eu ia problematizar, tá? Trazendo os dois argumentos aí que eu iria desenvolver.
Outra fundamentação, aqui só fundamentação, tá, gente? Que aí vocês podem encaixar tanto na introdução quanto nos parágrafos de desenvolvimento. Outra coisa que dá para vocês fundamentarem: os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, né? Então, alguns alunos meus citaram isso daqui também, a questão dos direitos humanos, da declaração, né, da DUDH, o artigo 27. Alguns lembraram do artigo 27, outros não. A gente já tinha trabalhado essa questão em outros temas anteriores, tá? Por isso que os meninos lembraram disso. Nas minhas aulas, eu trago para vocês sempre, né, quem é meu aluno sabe, eu trago o tema, a gente trabalha o tema e eu trago material, né, então os meninos guardam aí esses materiais para usarem, né, para lerem, né, nos últimos dias que tem no concurso, e aí lembraram disso daí, né, quase deu um beijo neles de emoção. E nos artigos 13 e 15 do Pacto Internacional também dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse aqui era um pouquinho mais difícil de lembrar, né? A Semana da Arte Moderna, né, gente, que aconteceu em 13 e 17 de fevereiro, no ano de 1922, então tá aí completou, né, 100 anos da Semana da Arte Moderna, então era algo muito legal para vocês colocarem, né, que mesmo após 100 anos dessa Semana da Arte Moderna, a gente sabe que ela não é acessível para todos, e como ela é importante como algo socializador e promove os direitos humanos, tá? Por quê? Porque a gente tem que desenvolver todas essas palavras aqui, né, as palavras principais, né, arte, exercer, papel importante na socialização, promoção dos direitos humanos. Essas palavras são as palavras do tema, elas devem estar o tempo todo nos parágrafos da redação, tá? Tem que estar na introdução, porque você vai apresentar o tema, e tem que estar nos parágrafos de desenvolvimento, por quê? Porque você vai desenvolver o tema. Então, essas palavras têm que estar ali o tempo todo. E tem que estar na conclusão, que a conclusão a gente vai retomar o nosso posicionamento, né? E vocês podem fazer uma proposta de intervenção, quem tiver problematizado aí, tá bom? Uma mini proposta, tá, gente? Nada igual Enem, não, meio, modo, não, tá? Bem simples mesmo, porque a gente vai gastar linhas ali pra gente mostrar pro corretor que a gente tem conhecimento do assunto, né? E convencê-lo do nosso posicionamento é lá nos parágrafos de desenvolvimento. Fazer um parágrafo de desenvolvimento bem top aí, no mínimo 8 linhas, tá? Segundo dados divulgados em 2019, mais uma fundamentação que vocês poderiam apresentar, tá? No Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE, a diferença no acesso de equipamentos culturais está diretamente relacionada às diferenças regionais, sociais e raciais do país. Relacionadas a quê, né? Então aqui falta uma crasezinha, relacionada às diferenças regionais, sociais e raciais do país. Topíssimo, mais uma. Outro, tá, gente, que eu gosto de trazer também, porque tem gente que gosta muito dessa questão de... Como é que eu falo? De estatísticas, né? Datas eu sou boa para lembrar. Eu lembraria, assim, da arte moderna tranquilamente, Constituição Federal, que eu encaixo em tudo. E eu lembraria aqui do livro também, Vidas Secas. Como eu gosto muito de livro, né? Eu gosto muito de autores, igual Graciliano Ramos, né? Incrível. Então eu lembraria, tá? Eu conseguiria lembrar aqui de 3 fundamentações. A galera que estuda mesmo redação, que é igual eu falei, que treinou antes de sair o edital, que passou por vários eixos temáticos, com certeza teve fundamentação. Meus meninos que estudaram comigo desde o início vão arrebentar. Vocês vão ver a nota deles aí. Eu vou publicar logo no nosso Instagram. Assim que sair o espelho, vocês vão ficar loucos. Tanto que meus meninos são inteligentes e incríveis, né? Então aqui, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Como eu ia problematizar, tá, gente? Eu traria isso para encaixar em relação à questão da cultura, né, a cultura popular e erudita, visto que até a frase aqui, né, de Antônio Cândido, né, o texto dele, ele traz isso como um problema, né, mais um dos motivos para eu problematizar isso daqui. Porque é o que eu falei, tá? O texto motivador, ele acaba nos inspirando. Então, eu ia ir para esse pensamento aqui do Antônio Cândido. Então, eu falaria, né, da problema em se trazer a cultura popular, a cultura erudita para a população. Até como que a gente vai ter gosto, né, para uma galeria de arte se a gente não tem esse conhecimento, se não traz esse conhecimento, essa acessibilidade desse conhecimento a todos, né? Então, abordaria essa questão e traria a questão do geógrafo também, Milton Santos, para a gente fundamentar. E no livro Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido de acesso ao conhecimento, acaba sendo explorado e humilhado por aqueles que deixam saber. Ou seja,
provar o quanto, né, o conhecimento, o acesso ao conhecimento é imprescindível como o quê? Como um direito humano, até para a pessoa ela se destacar, ela ser igual, né, trazer inclusão social, como aconteceu aí com a falta desse conhecimento que aconteceu com o protagonista Fabiano nesse livro Vidas Secas. Tá? Então era essa aí a fundamentação que eu, Daniele, né, uma delas aí traria. Tem muitas outras, tá, gente, que vocês poderiam citar. Tem alunos meus que citaram outras coisas que eu nem tinha conhecimento, é igual eu falo pra vocês, tudo tem a ver com conhecimento de mundo de cada um. Esse aqui é o meu conhecimento de mundo, são coisas que eu traria, são arquivos meus, de coisas que tem a ver com o que eu saberia desenvolver e falar a respeito. Tá? Se vocês não gostam de leitura, mesmo quem não gosta, quem não conhecia o livro, se tinha um pedacinho aqui, né, em relação ao livro, do que se tratava, conseguiria amarrar com o seu argumento, tá? Mas quando você tem um conhecimento que ele é seu, você já leu o livro, já leu sobre o livro, é muito mais fácil você desenvolver, tá? E mais uma vez a importância da leitura. Tá, galera? Vocês concurseiros aí, tira essa ideia de esqueleto, de atalho, eu até gaguejo nervoso. Parem com isso. Vamos ler, vamos estudar, que vocês vão brilhar em qualquer sertão que vocês fizerem, vocês vão passar. E a argumentação, tá? Aqui o que eu falaria, o que eu ia desenvolver. Até apareceu um negócio do IBGE aqui de novo, né? Nem precisava. Então aqui, argumentação. Um povo sem cultura é um povo sem história. A arte é uma das principais ferramentas de inclusão social. O Brasil ainda investe muito pouco em cultura e cada vez mais diminui a participação do setor cultural nos orçamentos públicos. Mais uma vez, esse daqui é o quê? O meu projeto de texto, tá? Por essa via, uma pessoa que não tem a chance de se engajar culturalmente, consequentemente será privada do convívio com outros indivíduos de sua coletividade, pois, por meio da pintura, do teatro, da dança, do cinema, dos museus e de tantos outros segmentos artísticos, pessoas podem refletir sobre a realidade a qual estão inseridas, se expressarem, despertarem a criatividade e estimularem a coordenação motora. A arte e cultura, quando desenvolvida no ambiente escolar, podem contribuir com queda, até mesmo erradicação, da discriminação, desigualdade e preconceitos. Então, os bens e serviços devem sempre ser pensados para acolher a diversidade como um todo. Isso daqui são alguns argumentos que vocês poderiam desenvolver lá, tá? Em relação a problematizar esse tema, tá? A falta de acessibilidade aí à cultura para todas as pessoas, né? Como um tema aí se tratava de inclusão social, tá, galera? Então é isso. Né? Então é isso aí, é essa pegada que vocês tinham que ter em relação a esse tema. Mais uma vez, redação não tem nada engessado, não é só isso, dava para falar muitas outras coisas aqui, né? Eu trouxe algumas argumentações que vocês poderiam desenvolver, que poderia ser abordado, fundamentação também, que tá dentro do tema. Igual eu falei, tem alunos meus que desenvolveram coisas diferentes do que tá aqui. Você que é meu aluno, para ajudar a galera, você que também não é, que me segue aqui no canal, quem ainda não é inscrito, já se inscreve, tá? Pra gente ir conversar, pra gente dividir conhecimento. Gente, eu adoro quando meu aluno fala, nossa, professor, sabe o que eu abordei? Eu abordei isso, isso e isso. Nossa, que legal, eu nem sabia. Tem pessoas que trouxeram informações de livros também que eu ainda não li a respeito desse assunto, que fala de arte, que fala de cultura, né? Que não é algo que eu leio muito, tá? Eu vou ser sincera pra vocês, com vocês. Então, assim, mostraram coisas... É muito bom, gente. Dividir o conhecimento é algo engrandecedor, é algo que eu amo. Então, falem aí, coloca nos comentários o que você escreveu, o que você abordou, qual foi a sua fundamentação, se você saiu bem, qual foi a sua nota na objetiva, se você tá aí, ó, super ansioso para sair a nota da sua redação, você sabe que essa vaga aí é sua. Nossa, gente, é uma sensação maravilhosa, né? A gente correr atrás de um sonho, de um objetivo, batalhar, né? Igual tem alunos aí que ficavam 5, 6 horas estudando, com filho pequeno, né? Que trabalham fora, né? Tem o seu emprego e tem que se dedicar aos estudos, tem que se dedicar à família. E quando você consegue, quando você alcança ali aquele sonho, aquele objetivo que você almejava, isso não tem preço. Isso vale muito mais do que o salário em si que você vai receber, né? Porque a gente sabe que o que a gente conquista, se não for dividido com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, né, se não tiver aquela pegada humanizadora mesmo, né,
não serve para nada, né? E muitas vezes é a conquista para nós mesmos, né? Pra gente provar que a gente pode muito mais do que a gente acha que pode, né? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar isso nos comentários. Vou ter o maior prazer em respondê-los. Tá? Mais uma vez, quem respondeu coisa diferente, quem trouxe fundamentação diferente, não quer dizer que está errado, desde que esteja aí dentro do tema, tá? Porque a primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar o tema, né? Interpretar, tá falando sobre arte, papel importante, socializador, é uma pergunta, eu tenho que responder, e lá no texto motivador, ver sobre qual que é o assunto, né? Por onde que você vai permear o seu raciocínio, para você saber o que você vai desenvolver no seu texto, né? E tem conhecimento de mundo, tem muita coisa aí que faz parte do desenvolvimento dessa temática, tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês, tá? E sucesso. Aguarde os comentários pra gente conversar muito a respeito desse assunto. E é isso aí, galera. Quem não passou, bora que muitos concursos virão, tá? Muitos concursos mesmo. A prof tá trabalhando igual doido. Galera, PM Goiás, tamanho em peso. TJDF, galera, ó, estamos aí na pegada. Polícia Penal de Pernambuco, reta final, a prof tá aqui todo vapor e logo estarei postando aí o seu resultado incrível. Aguardem o resultado dos meus meninos aí, hein? Prof, Dani Marra, me seguem lá que vocês vão ver como que os meus meninos são incríveis. Acompanhe as redações deles lá também, eu gosto de postar. Essa semana eu vou postar mais uma do aluno da Polícia Penal de Pernambuco, tá bom? Acompanhem lá que já é um avanço, vocês treinarem, né, com redações, analisarem a estrutura de alunos que já estão em níveis avançados, tá bom? Um beijo e até a próxima!